Graça e paz, Idênticos, seja muito bem-vindo ao vídeo aqui, Fundamentos de número 7 do nosso movimento Idênticos. A proposta aqui do nosso movimento e também dessa playlist é que você conheça em profundidade as raízes, principalmente teológicas, do movimento da gente, que tem como objetivo principal fazer com que a gente conheça quem Deus é, quem nós somos e quem nossos irmãos são, e conhecendo isso a gente possa se comportar, ou a gente possa atuar, manifestar, traduzir essa identidade no mundo, de forma que o mundo seja beneficiado e a missão de Deus seja cumprida num mundo tão hostil como o nosso. Hoje, o plano para nós hoje é conversarmos um pouquinho sobre as diferenças entre ser um servo de Deus e um filho de Deus, antes mesmo da gente entrar nos detalhes mais profundos do que isso significa. Por que isso? Porque nos próximos vídeos a gente vai entender se Deus ele quer ser servido ou não quer, e como que acontece esse processo de ser filho de Deus, de nascer de Deus, etc. A gente vai gastar vários vídeos falando sobre isso de maneira aprofundada para que você tenha condições teológicas, base, conhecimento teológico para poder desfrutar dessa identidade também. Eu, quando criança, desde criança, fui aprendido na igreja e nas comunidades de fé por onde eu passei, que eu era um servo de Deus. Eu cantava músicas a respeito disso e eu pautava a minha vida nessa lógica de que eu trabalhava para Deus. Eu era um servo de Deus. O fato é que isso me trouxe muitas consequências ruins no relacionamento com Deus e com as pessoas. E eu quero fazer um pouco desse paralelo antes mesmo da gente entrar, sem entrar muito nos detalhes de cada uma delas, porque a gente vai fazer isso nos vídeos posteriores, mas só para vocês terem uma ideia da diferença entre ser um servo de Deus e ser um filho de Deus de fato. Tá? Eu selecionei 8 características, 8 áreas da nossa vida e como que ser filho de Deus ou ser servo de Deus se comporta em cada uma dessas áreas da nossa vida. Então a primeira delas que eu queria compartilhar com você é como que a gente se sente bem. Com o que a gente se sente bem nessa vida do reino. O filho de Deus, ele se sente bem porque ele é amado em primeiro lugar. Ele tem convicção de que ele é amado pela Trindade, ele é amado por Deus, ele é amado por Jesus, ele é amado pelo Espírito Santo, ele é amado pelas pessoas, mesmo que as pessoas não consigam demonstrar isso de maneira profunda. E ele também se sente bem com aquilo que o Pai se sente bem. Com o que o Pai se sente bem? O Pai se sente bem quando ele ama as pessoas, quando ele honra as pessoas, quando ele faz o bem para elas, quando ele age em bondade, quando ele age com justiça. Tudo isso faz o Pai sentir bem. E como o Pai se sente bem com isso, nós somos filhos, carregamos o mesmo DNA espiritual, nós também nos sentimos bem com isso. Já o servo de Deus, com o que ele se sente bem? Ele se sente bem se ele está sendo útil. Ele se sente bem com base na utilidade dele. É uma questão quase que finita. Ele se sente bem quando ele consegue agradar as pessoas. Quando as pessoas dão elogios para ele pelo que ele fez. Quando as pessoas dão palavras para ele dizendo, olha, você é muito bom nisso, olha, você canta muito bem, olha, você prega muito bem, olha, você fala de Deus muito bem, olha, você faz isso muito bem, olha, você se alimenta muito bem, olha. E quando as pessoas vão dizendo isso, ele se alegra. O filho de Deus não se alegra com isso. O filho de Deus se alegra pelo fato dele ser amado e por aquilo que o Pai se alegra. O valor da gente, que é a segunda área, né? O nosso valor. Nessa segunda área, o filho vê valor no simples fato de ser filho. No simples fato de carregar, sem mérito nenhum, as características do Pai. Já o servo, ele vê o valor naquilo que o valor dele depende daquilo que ele faz, depende do braço dele. Se ele fizer, ele vê valor. Se ele não fizer, ele não vê valor. Na terceira área, que é o conhecimento, o servo precisa saber para fazer. Já o filho de Deus, ele entende o coração do Pai. Ele conhece as intenções, as motivações do Pai. Porque como ele carrega esse DNA espiritual, ele carrega as mesmas intenções, os mesmos desejos, as mesmas vontades. No caso do servo, ele precisa conhecer para então ele poder fazer algum tipo de coisa. A motivação. A motivação de um filho de Deus é a alegria, é participar do que o Pai está fazendo. Já o servo, a motivação dele está no cumprir o dever. Eu tenho que fazer e eu fiz. Na quinta área, que é o propósito de existência, o filho de Deus,
tem como propósito de existência ser companheiro do Pai e crescer para ser exatamente a imagem do Pai, ser parecido com Ele, o mais parecido possível. Esse é o propósito da existência do Filho de Deus. Eu quero parecer com Deus, eu quero parecer com Cristo, eu quero parecer com o Espírito Santo. E é isso que me faz, que são evidências de que eu de fato sou Filho de Deus. Já o propósito da existência do servo ele tem que trabalhar, ele tem que ser produtivo, ele tem que alcançar resultados, entende? É sempre baseado em volume de tarefas, em resultados finais. Uma outra área da nossa vida, que é o tipo de relacionamento, o servo tem um tipo de relacionamento contratual. Ele cumpre um serviço em troca de uma remuneração. Ele cumpre um serviço em troca de benefícios. Se não através de dinheiro, através de bênçãos de saúde, bênçãos familiares, bênçãos, enfim, bênçãos da vida. Ele trabalha para ser abençoado. Já o Filho de Deus, ele tem uma consciência de família, o tipo de relacionamento dele é de intimidade, é cheio de carinho, é cheio de afeto, é cheio de amor. A relação é de traduzir quem Deus é e não de receber dele alguma coisa, é traduzir a bênção que eu já recebi e não querer receber alguma coisa que eu não tenho. A sétima área da nossa vida é a aproximação emocional. O Filho de Deus, ele compartilha o espírito, a herança e inclusive os sofrimentos do Pai. Já o servo de Deus, ele está emocionalmente distante do seu chefe. Ele trabalha, em termos emocionais, ele está distante, ele não cria intimidade, ele não trabalha na perspectiva da herança, ele está focado ainda na questão do Pai, né? E a última área da nossa vida são as consequências da desobediência. Pro Filho de Deus, ele sabe que ele precisa ser disciplinado para ser restaurado, para ser curado, para ser tratado, para se tornar cada vez melhor, mais parecido com Jesus, mais parecido com Deus, mais parecido com o Espírito Santo. Eu preciso ser disciplinado através das palavras de exortação dos meus irmãos, através das consequências dos meus atos ruins, dos meus pecados. Eu lido bem com essa disciplina porque eu quero ser tratado por Deus, para ficar melhor, para que, assim como a palavra de Deus diz, né, quando o ouro é colocado no fogo para ser purificado, eu quero ficar cada vez mais puro, sem impurezas, sem borras, para que eu me pareça o máximo possível com Jesus. Já para o servo, as consequências dele desobedecer é que ele é punido, ele é rejeitado, ele é mandado embora, ele sofre punições, no final das contas, pela desobediência dele, ele pode ser inclusive... ele pode perder a existência, perder a salvação, perder a eternidade, ele pode perder tudo. Se ele for desobediente, ele perde tudo. Então essas são as principais diferenças entre ser um servo de Deus e ser um filho de Deus. E a gente vai entender um pouquinho nos próximos vídeos como se dá essa identidade de ser filho de Deus e como que Deus vê essa perspectiva de eu ser servo dele. Diz assim, Rodrigo, mas tem alguns textos na Bíblia que falam que nós somos servos de Deus. Tudo bem. Porque nós somos servos da família de Deus. Nós também somos servos de Deus. Mas essa não é a nossa natureza primária de relação com Ele, entendeu? Nós somos aquele que se relaciona com Deus na perspectiva da identidade e não na perspectiva do serviço. Eu me relaciono com Deus para manifestar quem Ele é e não para receber algum tipo de remuneração, para ser salvo, para ir para o céu, para esse tipo de coisa. Então, a gente vai tratar aqui todas essas características que nós citamos aqui, vídeo a vídeo, mas eu quis fazer um resumo para você entender um pouquinho sobre o que nós vamos falar nos próximos vídeos, inclusive nesse daí. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu espero que isso tenha sido útil para você na tua caminhada aí. Que a paz de Deus seja sobre você.